Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Um dos livros que impactou a minha vida foi uma biografia de Albert Schweitzer, o profeta das selvas. A filosofia de Schweitzer era respeito pela vida. A vida vegetal, a vida animal, a vida humana. Vida. E nesse livro tem uma expressão que eu decorei. Ele diz: eu sou vida que deseja vida em meio à vida que quer viver. Mas a fonte da nossa vida, toda a vida, a fonte é Deus. A vida vegetal, animal e a vida humana. Mas a vida humana tem um toque especial de Deus. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, mas ao criar o ser humano, ele fez o homem e soprou o fôlego de vida. Esse fôlego de vida é muito mais do que a vida natural que os animais também têm. É um sopro de Deus em nós. Nós temos a centelha divina em nós, o Espírito Santo. Ele estava presente na criação. A Bíblia diz que no princípio criou Deus céus e terra, a terra porém era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E esse verbo pairar, ele tem o sentido de chocar, de fazer surgir a vida, e o caos foi se transformando em cosmo. A vida é altamente complexa, concorda comigo? É complexa. Em 2019 eu fraturei este braço, eu tive que engessar o braço e fazer mais de 30 sessões de fisioterapia. Eu gostava de conversar com a fisioterapeuta, era uma menina cristã. Eu dizia: menina, mas que coisa, você está mais ajudando para que o corpo volte a funcionar normalmente. E ela me dizia: o corpo humano é uma máquina perfeita. O que a gente está fazendo aqui é ajudar. Vida. A gente não para pensar nisso. Vida. Vida. Há um salmo que diz, conversando com Deus, diz: tu és o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Manancial da vida. O profeta Jeremias disse: o meu povo cometeu duas maldades. Deixou a mim, que é um manancial de água viva, e cavou cisternas rotas que não retêm água. Essa vida está em Deus, a nossa vida humana, nossa vida espiritual está em Deus. E então devemos beber dessa fonte sempre, não é assim? A gente tem sede e a gente dessedenta, sede física, ingerindo água. H2O, que é uma combinação de elementos da natureza. Mas o salmista diz: a nossa alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, estarei na presença de Deus. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Sede de Deus. Agostinho deixou uma frase famosa, diz que criaste a nossa alma para ti, e ela não descansa enquanto não descansar em ti. Vida. Nas terças-feiras à tarde, a gente sempre traz à lembrança 2 versículos da Bíblia. 1 Tessalonicenses 5:21. E o Deus da paz vos santifique em tudo. E o espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor. Saúde completa. E João 10:10. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida completa. O testemunho de Deus é este, que Ele nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho,
Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estamos falando nessa vida completa, plena. Vida eterna não é apenas vida de duração sem fim. É vida completa. É vida plena. Essa vida está em Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos ler uma passagem da Bíblia que está no Evangelho de João, capítulo 15. E esse texto vai nos ensinar algumas lições preciosas. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que produz fruto, Ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Agora vamos ver o versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Esta passagem da Bíblia. E aqui nós vamos ver três coisas importantes. Primeiro, Jesus nos convida: vinde a mim. Então, vamos a Jesus. Jesus exorta: permaneçam em mim. E aí Jesus nos manda para irmos e dar testemunho desta vida. Então, três coisas importantes. Vinde a mim, nós vamos a Jesus, permanecemos em Jesus e depois vamos para compartilhar essa vida que nós temos nele. Mateus 11, 27 é um texto muito conhecido. Jesus diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso, alívio para as suas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando aceitamos o convite de Jesus e vamos a Ele, e notem bem que a iniciativa não é nossa, a iniciativa é dele, não somos nós que convidamos Jesus, Ele nos convida, Ele vem ao nosso encontro, Ele deixou o céu, a glória, para encontrar-se conosco. Apocalipse 3:20, Ele está à porta de uma igreja de Laodiceia, dizendo: eu estou à porta e bato. Ele vem ao encontro. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, serei com ele e ele comigo. A iniciativa é de Deus, é a graça de Deus. Ele toma a iniciativa. Por causa do pecado, nós não temos condições de irmos até Deus. Então Deus vem a nós e Ele nos convida para um encontro. Venham a mim, todos vocês estão cansados e carregados, eu os aliviarei. Tornamos-nos discípulos de Jesus. E o discipulado pressupõe relacionamento. Então, crer em Jesus não é acreditar que Jesus existe, que é o Salvador. Significa confiar nele e seguir nos seus passos. E aí nós vamos aprendendo com Jesus. Quanto mais convívio com Ele, mais vida. Não é assim nos nossos relacionamentos humanos? Eu tive a grande bênção de ter pais realmente cristãos.
que tinham comunhão com Deus. E na comunhão com eles a gente ia aprendendo, enriquecendo a vida. Relacionamento. É uma relação de confiança. E aí nós podemos abrir o nosso coração para Ele, compartilhamos com Ele o que está em nós, e Ele compartilha conosco o que Ele tem. Que coisa linda, né? Lutero dizia que quando nós vamos a Jesus, Ele nos acolhe. Todo que o Pai me dá, vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Estabelecemos uma intimidade com Ele, e é nessa intimidade que a gente recebe a vida. Então Lutero diz que quando Jesus nos acolhe, o que nós temos é pecado, porque todos pecaram. E esse pecado é desfeito pelo seu sacrifício na cruz. Recebemos perdão, reconciliação. Ele nos considera justos e nos dá uma posição de honra, né? Nós nos tornamos filhos de Deus, e se Deus é o Rei universal, então nós nos tornamos príncipes e princesas do reino em Cristo. Vida plena e abundante. A gente fala muito em qualidade de vida, a gente pensa nas condições materiais, isso é importante sim. Mas eu fui criado numa família muito pobre. Quando viemos de Minas para o estado do Paraná, nós viemos sem colocação, num caminhão, na carroceria de um caminhão com 3 famílias, sem colocação. Ficamos na rua de Florestópolis. Que situação, né? Mas a gente foi para uma fazenda, a gente cortava forquilha no mato, fazia aquela lata aquelas latinhas de banha, cozinhava naquilo. Tinha muito palmito, mel silvestre. E todas as vezes que íamos tomar a refeição, o meu pai agradecia. A gente não conseguiu colher arroz no primeiro ano, mas a gente conseguiu mandioca. Com o tempo a mandioca ficou aguada, não cozinhava direito, mas ela continuava nutritiva. E a gente comia. A gente tinha feijão. Não havia o tratamento adequado, com o tempo o feijão caruncho. E a gente comia. Eu vim a saber mais tarde que o caruncho é uma fonte extraordinária de proteínas. E a gente tinha o fubá. A gente torrava o fubá e cozinhava o feijão, misturava fubá torrado e feijão e comia. E o meu pai, todas as vezes, ele nunca deixou de agradecer a Deus. Era tão real o relacionamento dele com Deus, que eu nunca tive coragem de reclamar de comida. Porque no relacionamento com Deus estava recebendo a verdadeira vida em Cristo. E aí Deus nos deu condições, claro, de superar essas situações que a gente viveu. A gente não ficou vivendo aquela situação o tempo todo, mas naquela situação, o essencial era o relacionamento com Jesus, em casa. E podíamos experimentar a paz, a bênção que é essa vida. Que Deus nos ajude. Venham a mim, então vamos a Jesus. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Abrace esse projeto de vida. Eu sempre digo que o discipulado, ser discípulo de Jesus, é o projeto mais fascinante de vida. Relacionamento com Ele, Ele é a fonte da vida. Nesse relacionamento nós temos vida e vida em abundância, ainda que as situações sejam precárias, como eu vivi na minha infância. Até 13 anos de idade eu não tinha um calçado para botar nos pés, mas tinha Jesus no coração. Isso fazia toda a diferença. Mas vamos a Jesus, é Ele que toma a iniciativa, Ele que convida, Ele vem até nós, Ele é acessível. Mas Ele diz, permaneça em mim, é o texto que lemos hoje. Aliás,
Não foram vocês que me convidaram, que me escolheram. Foi eu que escolhi vocês, que convidei vocês, que tomei iniciativa, que vim ao encontro de vocês. É o convite. Aí aceitamos o convite e vamos a Jesus. Tornamos-nos discípulos dele. Mas ele diz: permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Ele usa uma figura muito linda. Capítulo 15 de João foi logo depois do encontro de Jesus no cenáculo, quando ele celebrou a última Páscoa e instituiu a ceia. João 13. Ele saiu do cenáculo depois da ceia, era a última semana dele na terra. Enquanto ele ia para o horto de Getsêmani, ele passou por um lugar que havia plantações de videiras, parreiras. Eu creio que ele queria passando, ele parou com os discípulos e todos olhando para a videira e diz: olha, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor, ele que cuida da videira. E vocês são os ramos da videira. Ele olhou para os discípulos e disse: todo ramo que está em mim não dá fruto, o Pai corta. E o ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Eu estive numa cidade no interior de Portugal, não me lembro o nome dela. Eu não consegui ver as videiras, porque era a época da poda. Eu olhei e falei: mas parece que acabou, vai ter produção? Perguntei para alguém, falou, ele me levou para ver os tocos. Falou: se não fizer isso aqui, nós não vamos ter uma colheita abundante. E o agricultor sabe o que tem que fazer, a poda. E aí Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês já estão limpos, já foi feita a poda na vida de vocês, pela palavra que eu tenho falado com vocês. Aí ele diz: permaneçam em mim, e eu vou permanecer em vocês. Como o ramo não pode dar frutos se não estiver ligados na videira, assim também vocês não vão produzir fruto nenhum. E vocês não vão poder fazer nada sem mim. Então nós recebemos vida quando vamos a Jesus. Mas agora essa vida vai se tornando frutífera na medida em que permanecemos em Jesus. Como o ramo permanece na videira, no tronco. Porque a videira, o tronco que vai extrair do solo os nutrientes, que vai se transformando em seiva, e a seiva é distribuída para os galhos e produz fruto. Jesus é a fonte de vida. Ele e o Pai e o Espírito Santo são um. É dele, do Deus Trino, que vem a seiva espiritual. Estando ligados nele, nós recebemos esta seiva, esta vida. E que vai fazer com que nós, como os ramos ligados ao tronco, vamos produzir fruto, uvas. Que fruto é esse? Alguns acham que é vidas ganhas. Pode se aplicar também. Mas a vida de Jesus que recebemos está crescendo em nós. E claro, vai ser compartilhada também. Evangelização não é fazer propaganda de Jesus, da Bíblia. É comunicar a vida de Cristo que está em nós. A seiva que alimenta vem dele. Quando nos ligamos a Jesus pela fé, nós recebemos o dom do Espírito. E o Espírito passa a morar em nós. Aliás, o Pai e o Filho moram em nós por intermédio do Espírito. Jesus estava falando sobre o Espírito Santo. Ele tinha deixado claro que ele ia partir e os discípulos ficaram tristes. Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, não, eu vou voltar. Ele não está falando da segunda vinda. Eu vou enviar o outro Consolador. No grego há duas palavras que traduzimos em português com a palavra outro. É a palavra halos e a palavra héteros. Hétero é o outro diferente de natureza.
Mas halós é o outro da mesma natureza. Foi essa palavra que Jesus empregou. Vou mandar o outro consolador da mesma natureza minha. O Espírito da verdade que o mundo não vê, não conhece, mas vocês conhecem, porque Ele habita com vocês, estará em vocês. E quando chega no versículo 23, Jesus disse, João 14, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele, o Pai e eu, e faremos nele morada, pelo Espírito Santo. É o Deus Trino, então, que mora em nós. E esta é a vida, é a seiva. O que é que produz? Paulo diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. E Paulo diz, contra essas coisas não há lei. Por que existe lei? É para punir as nossas condutas erradas. Mas quem chegou a Jesus, recebeu dele a vida e permanece em Cristo, ele tem a vida, a seiva, que vai produzir esse fruto. E aí não precisa de lei. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa é vida, esse é o fruto. Contra essas coisas não há lei. O presbítero Onésimo, a vida inteira julgando, dando sentença, porque o mundo jaz no maligno. Ao invés do fruto, como estamos vendo em João 15, é as obras da carne. Faz um contraste, Paulo, em Gálatas capítulo 5. Inimizades, porfias, luxúrias, e por aí vai. Vida em Cristo. Nós recebemos a Cristo, a vida, quando nós nos unimos a Ele pela fé e vamos a Ele. Mas essa vida vai se desenvolvendo em nós na medida que nós permanecemos nele. E Ele faz a poda. A poda é eliminar da nossa vida tudo que é contrário à natureza dessa vida dele, do Espírito em nós. Na carta aos Hebreus está escrito que a palavra de Deus é igual espada de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ah, meus irmãos, entendendo isso, a gente quer se expor à palavra, para que tudo que é contrário a essa nova natureza em Cristo seja tirada, e possamos viver a vida verdadeira, que não precisa de lei. No reino de Deus, Dr. Onésimo não teria trabalho nenhum. Aliás, é o nosso destino final. Lá não vai ter funerária, não vai ter nem pastor e presbítero orando por doentes, não vai ter hospital. E aí podíamos ir enumerando. Por quê? É a plenitude da vida. Mas a gente já tem isso agora, em Cristo. Mas vamos voltar para João 15, 16. Não foram vocês que me escolheram, que me chamaram, que me convidaram. Eu tomei iniciativa, vim, eu convidei vocês, chamei vocês. Vocês vieram, permanecem em mim. Agora eu estou enviando vocês, para que vocês vão e produzam fruto. Fruto que permaneça. Nós temos três coisas aqui importantes. Temos a eficiência eficiência que a gente vai, né? A gente obedece ou não? A gente vai. Quando terminar o culto aqui, vocês vão para casa, vão encontrar com o filho, vão no supermercado,
A menina lá do supermercado, caixa não é paisagem, é gente. Você olha com amor, com ternura, você já pode estar comunicando vida. Eu me lembro uma vez que eu estava num banco e uma menina me atendendo com a cabeça baixa, né? De repente ela levantou, e não era da minha igreja, ela falou: Pastor Matias. Eu falei: sim, filha. Ela: pastor, desculpa, eu estava distraída. Eu falei: filha, nos nossos relacionamentos, na nossa casa. Lá em Arapongas tinha uma caixa econômica. E tinha um funcionário que era negro. Naquela época havia mais preconceito do que hoje. E o gerente estava atendendo as pessoas e chamou aquele irmão: meu irmão, vem cá, e tratou com muito respeito. Aí alguém que estava observando falou: você tem um irmão negro? Eu falei: é muito mais do que irmão biológico, ele é meu irmão em Cristo. O mesmo Espírito Santo está nele e em mim. É assim, para que vocês vão e deem frutos. Essa vida agora começa a ser compartilhada. Então, vida em Cristo. Primeiro, recebemos vida quando vamos a Ele, nos tornamos discípulos e passamos a viver com Ele. Mas essa vida cresce, desenvolve, torna-se frutífera, permanecendo em Cristo. Já não sou eu mais que vivo, dizia Paulo, mas é Cristo que vive em mim. Quando eu fui fazer essa última cirurgia aqui, agora em fevereiro, né, eu vi que o clima na hora estava meio tenso. A anestesista da nossa igreja, ela ali, com aquele cuidado, é uma pessoa extraordinária. Aí ela olhou para mim e falou: pastor, o senhor vai acordar bem. Eu olhei para ela e falei: aqui ou no céu? Então eles começaram a rir. Falou: olha, se acordar aqui tá bom, mas se for lá tá melhor. O irmão mais velho, o pastor Rodolfo, estava com câncer na cabeça, e quando fecharam o diagnóstico já estava muito complicado. E aí uma junta médica, ele foi lá, ele olhou para o doutor e falou: doutor, por favor, não me engana, diga que realmente eu tenho. Aí o doutor falou para ele. E ele percebeu, é um moço instruído, que ele ia morrer, a não ser que Deus tivesse um plano diferente. Ele olhou para o doutor e falou: então, doutor, eu estou no lucro. O doutor falou: eu acho que você não entendeu, você quer que eu explique de novo? Eu falei: não, doutor, eu entendi muito bem. É que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É assim que a gente vai e compartilha a vida de Jesus. Lá em Minas, na nossa terra, a gente aprendia orações quando criança, e até grande a gente fazia aquelas orações. Uma delas dizia assim: agora me deito para dormir, guarda, meu Deus, em teu amor. Se eu morrer, se eu acordar, recebe-me, Senhor. E me contaram que o tio Jonas estava com câncer complicado, ele estava chegando no fim, os filhos estavam ao redor dele, ele olhou para todo mundo e fez essa oração. Ele já era, a pessoa já tinha idade. Agora me deito para dormir, guarda, meu Deus, em teu amor. Se eu morrer, se eu acordar, recebe a minha alma, Senhor. E quando diz, recebe a minha alma, Senhor, deu um sorriso, e os filhos presentes dizem, ele foi. E ficou com um sorriso no rosto. Essa vida que a gente comunica. Que coisa boa, né? A gente vai a Jesus, recebe vida, a gente vive nele, e ele em nós,
e produzimos essa vida na nossa vida, uma vida frutífera, cheia de amor, de paz, de alegria, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. Não há lei contra isso. Podia abolir todas as leis. Mas Ele tem missão para nós. Eu diria que quando a gente vai a Jesus, a gente recebe vida, salvação. Permanecendo em Cristo, a gente desenvolve esta vida num processo de santificação. Quando a gente fala em santificação, a gente acha que algumas pessoas só conseguem isso. Não, santificação é vida normal. Por isso a Bíblia diz: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É vida normal. Que a gente, permanecendo em Cristo, a gente cresce a cada dia nessa vida. Mas aí temos missão, é de compartilhar essa vida. Que Deus nos abençoe os que estão aqui presentes. Deus abençoe os que estão em casa. Enquanto a gente não chega lá na Nova Jerusalém, é o nosso tempo de missão. É o tempo de missão. Uma professora na igreja explicou o céu de uma maneira tão linda, usando as figuras, ruas de ouro, etc., que quando a criança chegou em casa, ela falou para a mãe: mamãe, eu quero morrer. Mas falou: mãe, assustou, né? Por quê? Não. A professora hoje mostrou para nós lá na igreja como é o céu. Eu já ouvi dizer que crente quando morre vai para o céu. Eu já quero ir. A mamãe teve que pedir a graça de Deus para orientar a filha. Mas a criança não está errada não. Se a gente está aqui é porque nós temos missão. Os irmãos entenderam? Paulo diz: olha, eu gostaria de partir e já estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor, mas eu tenho que fazer ainda. E quando eu brinquei lá com a anestesista, eu falei: eu vou acordar bem aqui ou no céu? Ela falou: pastor, aqui. E o senhor ainda tem alguma coisa para fazer. Ela falou: o senhor tem missão. Eu falei: bom, esse é o sentido de eu continuar aqui. Então, salvação, quando vamos a Jesus, crescemos nessa vida em Cristo, permanecendo nele, e temos missão de compartilhar esta vida. Que Deus nos ajude. E enquanto estamos vivendo aqui, precisamos de missão. A gente precisa de saúde, não é isso? Saúde espiritual, no espírito, saúde emocional, alma, e saúde física, corpo. A gente deve buscar a Deus em oração para ter saúde espiritual, devemos buscar a Deus para que os nossos sentimentos se harmonizem com os dele, e devemos cuidar do nosso corpo. Eu, quando falo na necessidade de cuidar bem do corpo, eu estou falando sério. Nós acabamos de ver que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O meu filho, dessa última vez que eu visitei em Londrina, ele estava cuidando muito bem do corpo. Eu falei: oi filho, eu estou gostando, falei para ele. Pai, eu li um artigo muito bem escrito, que dizia que o nosso corpo é templo e não cemitério. Isso me fez refletir e eu estou mudando. O meu corpo é templo e não cemitério. Quando a gente ora para que Deus curar o nosso corpo, a gente também está pedindo para Ele nos ensinar a cuidar bem do corpo. Tá certo? Os irmãos concordam comigo? Além de ser o templo do Espírito, o nosso corpo é um instrumento de justiça. É através do corpo que eu sirvo a Deus. Então a gente pede que Deus cure, e Deus pode fazer milagres. Mas também a gente pede que Deus faça com que a gente tenha mais juízo para cuidar bem do corpo, né? Porque ele é importante. Ele é templo do Espírito, ele é instrumento de justiça no reino de Deus. A gente pode tornar essas tardes de terça-feira uma oportunidade grande de abençoar vidas, concordam?
Primeiro a gente voltando na próxima terça-feira, mas voltando assim, crendo que Deus está aqui, que Deus vai atender orações, que Deus vai fazer milagres. Vocês creem que Deus pode fazer milagres? Quando Pedro estava em Jope, muitas pessoas se converteram porque Jope que ele restou, Dorcas, né? Estou certo? Me ajudem. Muitos creram por causa da ressurreição de Dorcas. E muitos creram por causa da cura de Enéas. Aquilo despertou. Meus irmãos, a nossa igreja precisa de orar acreditando que Deus faz milagres que se tornam sinais do reino de Deus. E que levam pessoas a Ele. Porque as pessoas observam que a gente não tem apenas palavra. Mas Deus age no nosso meio, tem sinais do reino. Esses sinais não são tão importantes para os crentes. Os crentes não precisam ficar pedindo sinal, mas para o incrédulo é. A Bíblia deixa isso claro. Concorda comigo, doutor Nelson? Sinais e prodígios, maravilhas, despertam as pessoas. Eu tinha uma ovelha que era um médico. Ele ora pelos doentes. Ele é muito ousado. Claro, Deus o orienta, Deus o dirige. E lá em Londrina tinha um médico, tinha uma clínica grande de oftalmologia. Era um médico famoso, muito conhecido, mas cético. Cosmovisão naturalista. Às vezes ele até admitia que a natureza é inteligente, e a natureza faz milagres. Mas tinha um filho com um problema muito sério. E tinha esse médico, dava testemunho, alguém chamou da família, e o médico chegou, um presbítero da igreja, e ele me disse depois, dizendo: pastor, eu fui muito rápido. E ele exerceu a autoridade que ele tinha em Cristo, e aconteceu algo que aquele médico cético, naturalista, rendeu-se a Jesus como Senhor e Salvador, pelo que Deus fez no filho dele. E antes de eu vir para Londrina, 5 médicos tinham convertido, e as esposas, em situações semelhantes, foram batizados. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu gostaria que a nossa igreja ardesse em fé. Que não tivesse só palavras, mas sinais no nosso meio. Para que pessoas sejam levadas a Cristo. Eu procuro cuidar do meu corpo, da minha saúde. Quando alguém me pergunta: o senhor faz dieta? Eu falei: não, dieta é castigo. Eu procuro um estilo de vida natural. Ah, mas o senhor não come isso, aquilo? Eu como de tudo, filho. O senhor não pode? Eu posso comer de tudo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então hoje eu estou procurando saber o que é bom para esse corpo. Porque sem ele eu não posso pastorear, sem ele eu não posso ministrar. E a minha oração é para que Deus me oriente tudo o que eu posso fazer. E aquilo que está além da minha alçada, Deus faz. Isso eu tenho plena certeza. Nós somos igual criança, estraga o brinquedo, depois o pai tem a obrigação de consertar o brinquedo. Então nessa tarde, meus irmãos, estou dando essa palavra. Vamos crer em milagres. Deus pode fazer em mim. Mas vamos também pedir que Deus nos ajude a vivermos uma vida saudável no espírito, buscando a Deus, cultivando, saudável nas nossas emoções, buscando isso em Deus, saudáveis no nosso corpo, e pedindo que Deus nos ajude a entender tudo o que está em nós e que a gente pode fazer. Aí o testemunho, pastor Cláudio, vai ser mais bonito diante do mundo. Vai ser mais forte ainda. Este é um povo que se importa uns com os outros, um povo que se cuida, um povo sério, um povo que ama a Deus, um povo que se ama. Amém? Vamos nos encontrar aqui na próxima terça-feira,
às 15 horas. Irmãs, vem antes para orar. Quem quiser vir antes orar junto com as irmãs. E vamos estar aqui. E vamos crer que Deus vai trazer pessoas à evangelização. Presbítero Onésimo, estamos propondo a evangelização orientada para as necessidades. Nós temos aqui nas terças-feiras à tarde, eu estou falando também com quem está em casa, né? Uma oportunidade tão grande de atingir a pessoa nas suas necessidades do espírito, da alma e do corpo. Que Deus seja louvado. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.